João capítulo 5 fala de um ambiente onde havia em um pavilhão muitos cegos, coxos e paralíticos. E eu começo analisando em uma revelação profética da palavra, através da ciência do Espírito, e a gente começa vendo, através do trabalho que a gente faz já há 13 anos em ambientes de desastres, com grandes equipes de médico, psicólogo, enfermeiro, psicanalistas, cuidando de pessoas com depressão e pessoas paralíticas neurais, paralíticas mentais, pessoas que não acessaram o reino, mas foram geradas em ambientes puramente religiosos, em ambiente onde cultivava muito a cultura da religião, e pessoas que vivem ainda dentro da bolha religiosa, na teia de aranha religiosa, mas que nunca provaram da palavra, que é espírito e vida, nunca acessaram a revelação profunda da palavra. E são pessoas, às vezes, que não conseguiram exponencializar a sua visão, porque foram geradas em um ambiente onde tudo é muito blindado, tudo é muito fixo, é dogmas, né? Sem uma atmosfera para fora, sem um espaço sideral, e essas pessoas não conseguiram provar e exponencializar a sua visão, porque a palavra de Deus, que é espírito e vida, quando você medita nela profundamente, começa se abrindo um mundo de percepções para dentro, e luzes começam se acendendo dentro da gente, a luz da autoimagem, a luz da autoestima, a luz de uma nova percepção, a luz do discernimento profético, a luz da revelação da palavra, e você começa transbordando. Não é somente dizer que é crente, não é somente dizer que é evangélico, mas a glória do evangelho é você viver essa glória interior, como Jesus disse. Jesus nos ensinou que a questão do evangelho, o mais poderoso é você ser uma fonte transbordante. Então não basta somente estar em uma igreja, não basta somente dizimar, não basta somente ofertar, mas é necessário exponencializar essa visão, é necessário acessar o rio de Ezequiel 47, aquele rio transbordante. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas essa fonte se transformará um rio a transbordar para a vida eterna. Então a gente vê às vezes pessoas em pavilhões, megas pavilhões, mas às vezes não conseguiram acessar as delícias reais do reino. São pessoas que às vezes foram geradas em ambiente de microcefalia religiosa, cabeça pequena, onde se falava muito de cultura religiosa, onde se falava muito de costume, saia, gravata, terno, mas se falava pouco da palavra. Então essas pessoas se desenvolveram aí com uma cabeça pequena, porque pouco se falava de reino de Deus, pouco se falava de palavra, que é espírito e vida, e essas pessoas não conseguiram exponencializar seus talentos, mas às vezes o talento dessas pessoas está debaixo das camadas religiosas, dos escombros da religiosidade, e elas desenvolveram um espírito religioso, de religiosidade, algo muito blindado, algo muito fixo. Elas não conseguem enxergar essa glória do evangelho. Por quê? Porque às vezes existe aí uma mentalidade microcefálica e existe aí uma paralisia, uma tetraplegia existencial, psicológica e neural. E eu venho agora meditando em João capítulo 5, que lá no pavilhão havia muita gente, mas era mancos, cegos, coxos e paralíticos. Você sabia que na atualidade existe muita gente dentro de pavilhão que não conseguiram acessar o reino de Deus, o reino da palavra? Ambientes, por exemplo, onde se falava muito de demônio, e ali as pessoas que foram geradas ali se geraram com pânico, com medo, porque era expulsando demônio toda hora. Ambientes que se espiritualiza tudo, em tudo eles vê demônio. Uma depressão é demônio, um pânico é demônio, um pensamento suicida é demônio. Ambientes também que trouxeram Deus, um céu para a terra, falaram de muita prosperidade, aquela prosperidade louca, e aí as pessoas foram e se frustraram, se decepcionaram e desistiram de igreja. Ambientes também que muita profecia, uma atrás da outra, profecia, e aí as pessoas foram vendo que aquilo não se cumpria, e aí de repente elas desistiram e se decepcionaram e se frustraram. Ou seja, ambientes, por exemplo, que se falava muito só de uso e costume. O que é isso? Esses ambientes, eles foram gerando pessoas doentes, paralíticas neurais, paralíticas mentais, paralíticas espirituais, e a gente tem tratado, né? Porque eu coordeno uma equipe, a gente vai nesses ambientes, eu levo às vezes 50 psicólogos, 60, já são 13 anos em tudo que é ambiente de tragédia, indo em 18 países do mundo. Então a gente tem autoridade para falar no assunto, a gente lida com isso todo dia. Então a gente encontra dentro das igrejas muitos paralíticos neurais, paralíticos mentais. O que é isso? Não abriram a sua cabeça para a revelação
revelação do Evangelho, não ativaram a sua identidade em Deus, e elas não sabem quem são em Deus, mas estão ali na camada do espírito religioso, sendo tangidas, levadas no espírito religioso, mas elas não sabem quem são, elas não ativaram a sua identidade em Deus, mas elas chegam em um ambiente religioso e aquilo já domina elas, ou seja, aquilo já controla elas, qualquer circunstância já controla elas. Por quê? Porque elas não conseguiram ativar a sua identidade em Deus e não descobriram quem são em Deus. E são muitas pessoas que vivem alienadas e desenvolveram-se mentalmente, psicologicamente, espiritualmente dentro desses ambientes em que às vezes são grandes pavilhões, mas pavilhões que ainda têm cegos, mancos, coxos, neurais, mentais e espirituais. E nós temos tratado com muitos, e você sabe, são 70%, né, de pessoas, por exemplo, que vão em ambientes, em clínicas psiquiátricas e psicológicas atrás de tratamento. 70% dessas pessoas, veja só, saíram de ambientes, desses ambientes que eu lhe abordei. Mas eu quero dizer para você, o ambiente mais saudável do mundo é uma igreja onde se fala do evangelho genuíno, cristalino de Deus. Esse é o ambiente mais terapêutico do mundo. Na pandemia, por exemplo, a gente presenciou, percebeu e enxergou que o ambiente mais terapêutico não é clínica psiquiátrica, não é clínica de psicologia, não é hospital, mas é a igreja que fala do genuíno evangelho. Esse é o ambiente mais terapêutico do mundo. O mundo pôde ver isso porque nós acompanhamos de perto, assessorando pessoas. Na época de pandemia a gente estava com uma equipe de 200 profissionais ao redor do mundo, eu coordenando. Então a gente sabe o que estamos falando, a gente viu isso na prática, que igreja é o ambiente mais terapêutico do mundo. Porém, uma igreja que prega a palavra, que é espírito e vida, um ambiente que é outros contextos, como eu abordei, gera pessoas esquizofrênicas, gera pessoas doentes, microcefálicas, gera pessoas com cortejo cerebral curto, que não consegue desenvolver as suas capacidades, porque a religião ela vai podando sua capacidade. Você não pode abordar, você não pode falar, você não pode ser um formador de opinião, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo. Então ela vai te assassinando. Agora, onde prega o reino de Deus, palavra viva, palavra divina e de vida, vai se abrindo um mundo de percepção para dentro e vai acendendo luzes dentro de você, a luz da autoestima, a luz da autoimagem, a luz da percepção, a luz de dons espirituais, e você se transforma em um rio transbordante, né? Então, vamos despertar em nome de Jesus, Brasil, e vamos se levantar. Jesus chegou para aquele paralítico lá e disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Deus abençoe você.